Boa noite, igreja. Ô louco, bom dia, igreja. É que eu tô acostumado a pregar no culto de jovens, abrir culto à noite. Esse culto de manhã aqui eu fui pego de surpresa. Conversando com meu avô ontem, ele falou assim, ele me chama de Vandame. Ele falou: Vandame, é o seguinte, amanhã eu vou estar na área, mas se você quiser, você pode assumir. Bora. No fundo bate uma insegurança, né? Aí eu falei: rapaz, e agora? Só que quando a gente vai na palavra, Deus, Ele nos chama para sermos ousados de fato. Não para nós ficarmos escondidos, mas para nós sermos lançados para fora, no modo geral, para nós sermos salvos, para nós sermos luz. Ele nos chama para essa ousadia. E eu falei: então vamos lá, vô, eu aceito. Vamos embora. Gente, vamos orar para começar essa palavra extraordinária dos céus. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Que o Senhor possa estar usando minha vida, que o Senhor possa estar usando as palavras que saem da minha boca, que o Seu Espírito sobre mim, que as pessoas aqui sejam tocadas, que elas não saiam deste lugar da mesma maneira que elas entraram, mas que elas saiam daqui com caráter transformado, com mudança de mentalidade. Que o Senhor passeie nos corredores desse local, dessa igreja, desse corpo. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A Gi vai colocar uma imagem aí para nós, no telão. Vamos começar com a palavra. Gente, que bom estar aqui. Quando a gente sobe, a gente sente a responsabilidade de estar aprendendo a palavra de Deus. A gente sente a presença, é um mix de sentimentos que a gente não consegue explicar. Gente, essa palavra que eu vou trazer aqui para vocês hoje, nós trouxemos na semana passada, no culto de jovens, quando a gente ouviu a honra, o princípio da honra, a essência da honra. E nessa foto aqui, ó, é o pastor Zé de Paula, quando servia do exército. Essa foto é de um soldado condecorado e em seu pescoço ele carrega uma medalha. Alguém sabe qual é essa medalha? Um soldado condecorado recebe? É uma medalha de honra. Essa medalha de honra, gente, não é para qualquer soldado, não é o soldado que participou, mas é o soldado que ele se dispôs, ele foi para a guerra e ele teve um destaque, ou ele foi um herói na onde ele estava, ele ajudou um parceiro de missão a sair de uma situação difícil, salvou uma vida, não só se preocupando com a vida dele, mas se preocupando com a vida de modo geral das pessoas que estavam no seu derredor. E esse soldado que se destaca, ele ganha essa medalha de honra. E o engraçado é que eu assisto muito filme de ex-fuzileiro naval, e quando alguém vai puxar a capivara desse cidadão, aparece lá: soldado condecorado, 3 estrelas, medalha de honra, e a galera já fica de queixo caído. Uau, esse é o cara. Porque realmente é o status que traz essa medalha. E essa medalha de honra, ela não é uma medalha de honra ao mérito, que é aquela medalha que a gente recebe quando a gente faz gincana na escola, ou quando a gente participa de algum jogo. A gente só participou, a gente foi lá, participou e recebeu uma medalha de participação. Como eu disse para vocês, essa medalha, ela é diferenciada. Essa medalha é de quem veio, de quem deixou a marca, de quem se registrou, de quem deixou um legado ali na história e de quem carregou a medalha de honra. Podemos retirar. Então, começamos falando do soldado, e eu já revelei o tema da mensagem de hoje, que é
honra. Quando a gente pensa em honra, o que vem a primeira coisa na nossa cabeça? Honra, dignidade, honra, caráter, posicionamento. O que vem na sua cabeça? Você começa a pensar nisso. Boa reputação, uma pessoa íntegra, uma pessoa grata, porque honra e gratidão andam lado a lado. Uma pessoa que ela tem gratidão, automaticamente ela tem honra. Eu vou situar aqui para vocês 2 tipos de honra que existem. Mas antes disso, eu quero ler o texto com vocês de Romanos 12:10. Pode abrir sua Bíblia. Podem ficar em pé. Diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a si próprio. Aqui na carta de Romanos, primeiro ele fala: dediquem-se em amor, e o amor, ele é um mandamento também do Senhor. Amem uns aos outros como a si mesmo. Aqui, quando ele se refere à honra, ele fala: se você precisar honrar o próximo a mais que você, então honre o próximo mais que você, diferente do amor. Então olha o poder da honra aqui nessa palavra de Romanos. E agora nós vamos entrar nos 2 tipos de honra que existem, gente. O primeiro tipo de honra é pelo que alguém fez por você. Pode se sentar. O primeiro tipo de honra é pelo que alguém fez por você. Quando você recebe uma coisa, você age com honra com essa pessoa dos momentos em diante. E pode ser confundido também com gratidão. Mas a gratidão, você é grato às vezes por aquela coisa que você recebeu, por aquela benfeitoria, somente nos primeiros instantes. A pessoa me fez um favor e eu sou grato a ela por isso. Eu lembro até hoje, quando criança, eu tinha 2 tios que me mimavam muito na época. Um era um tio São Paulino, ele me levava para ver os jogos do São Paulo, ele me dava presentes, ele andava comigo, me chamava para ir na casa dele. O outro, sempre quando tinha uma data comemorativa, ele me dava um presente. Até eu ter meus 17 anos, ele continuava me presenteando. E eu lembro que um tempo depois, já grande, já adulto, isso ficou recordado na minha memória. E depois de um tempo, um desses tios teve um filho, e sempre quando esse filho faz aniversário, eu me sinto na obrigação de ir lá e dar um presente bom para esse filho, porque isso ficou marcado na minha memória, essa honra que partiu deles, esse princípio de honra. É claro que o princípio de honra sempre é bom partir de nós, porque honra, ela tem que ser um estilo de vida. Eu tenho que viver pela honra. É assim como um estilo de vida de esporte. A minha esposa, ela pratica CrossFit, e o estilo de vida dela é acordar todos os dias de manhã, postar o treino dela, e ela compra os equipamentos de CrossFit. A honra, ela tem que estar no seu dia a dia, assim como a sua atividade física. Ela tem que fazer parte de todo cristão. E quando a gente fala nesse tipo de honra pelo que alguém fez por nós, é algo que é muito comum a gente manter esse espírito de gratidão durante um tempo, e aí depois, quando acabou a benfeitoria daquele ato daquela pessoa, eu não estou sendo mais beneficiado por esse ato. Muitas pessoas se esquecem. A gratidão durou por um momento, depois eu já me esqueci, fui grato naquela hora. Agora a atitude e a decisão de honra, ela não para só naquele momento. A decisão de honra, eu continuo honrando aquela pessoa. Ela fez aquele ato lá atrás, eu me recordo, eu não me esqueci, está na minha lembrança, e eu continuo honrando ela até os dias de hoje. Essa é a diferença quando você decide honrar. Ser grato eu posso ser só por aquele momento. A honra é como se fosse
você decidir ser grato a todo tempo. O engraçado é que a gente prega para jovens, e a gente, quando nós colocamos essa palavra aqui no púlpito, nós demos o exemplo de que quando o jovem ele está na casa dos pais, hoje isso acontece com mais frequência, a gente está vendo como é que está o mundo aí fora. Eles normalmente recebem tudo do bom e do melhor. Os pais, eles entregam energia, eles entregam recursos financeiros, a melhor escola, a melhor comida. E muitas vezes, quando esses jovens eles saem para uma faculdade, eles começam a ter uma diversidade de identidade. Ele começa a lidar com outras pessoas e ele não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais de onde que ele veio. E está sendo normal, ele acaba esquecendo tudo que foi feito por ele. Tem jovens que cortam relação com os pais, porque esse princípio de gratidão, ele não estava presente desde o início. Então chega num momento da vida, que quando esse princípio, ele não está em ação, eles acabam se esquecendo de tudo que foi feito, e acaba vindo um sentimento de desonra, de ingratidão, que fere tanto o coração dos pais, e lá na frente o coração desse jovem. Então a gente tem batido muito nisso, nessa questão. Gente, o segundo tipo de honra é por quem a pessoa ela é. Aqui o soldado que estava na foto, ele devia obediência a um superior, a um sargento. Então tudo que era dado para ele, ele tinha que fazer com honra, em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, porque a pessoa estava um cargo acima. Tem esse primeiro tipo. Tem o segundo tipo, a pessoa ela é uma coisa. Eu tenho uma autoridade espiritual, eu tenho um pastor que ora pela minha vida, eu tenho um ungido de Deus. Então automaticamente, pelo meu estilo de vida, eu honro aquela pessoa. Automaticamente, pelo princípio cristão que eu tenho dentro de mim, eu honro aquela autoridade espiritual. Tem acontecido muito nas igrejas, não aqui, que é o seguinte: a pessoa ela está tanto tempo servindo a Deus, que quando a pessoa ela abre a Bíblia para pregar sobre Ruth, vem um pensamento interno: de novo vai pregar sobre Ruth. Novamente, eu já sei tudo o que essa pessoa vai falar. E isso é uma autossabotagem, porque você está agindo com desonra nesse momento. Porque como você pode tratar algo que é extraordinário, que é a palavra de Deus, que Ele está te entregando aqui, que Ele entregou para essa pessoa, para esse pregador, como você pode tratar como ordinário uma coisa que é extraordinária? Você está deixando de honrar a palavra de Deus, você está desonrando a Deus com esse pensamento. Então são coisas que vão autossabotando o cristão, são coisas que vão entrando na nossa mente, que vão nos tirando do caminho e a gente não percebe. Às vezes você acha que você está honrando, mas às vezes no seu pensamento, no seu coração, você está agindo com desonra. Então são coisas que a gente tem que ir percebendo, maturando. O terceiro tipo de honra eu vou deixar para o final. Gente, vocês já devem ter ouvido falar nisso, que a honra ela libera o favor de Deus. Normalmente o cristão, quando ele honra, Deus responde com honra. Eu tomo o posicionamento de honrar as pessoas, tomo o posicionamento de honrar minha esposa, o meu casamento, tomo o posicionamento de honrar a igreja. Deus ele responde com honra. A honra ela atrai o favor de Deus a todo o momento. E o engraçado é que às vezes a gente passa por alguns momentos difíceis. E não é engraçado, porque a gente passa mesmo, toda hora, todo momento. E a gente tem perdido muitas batalhas, e a gente não sabe por quê. A gente se pergunta, a gente pergunta para Deus: Deus, por que eu estou perdendo essa batalha? Mas às vezes a resposta ela está fácil. Eu estava preparando essa palavra e Deus falou para mim no meu ouvido,
que muitas batalhas que nós temos perdido, quer dizer que nós estamos quebrando alguns princípios. Nós perdemos batalhas porque nós quebramos princípios que estão sendo colocados para nós, como o princípio da honra. Às vezes eu não estou sendo grato por aquilo que eu tenho recebido, e aí eu paro de receber, e aí eu não entendo por quê. É o princípio da honra. Se eu não honro no pouco, como que eu vou honrar no muito? Se eu recebo um carro e eu não trato aquele carro com cuidado, com carinho, o carro não está sempre limpo, o carro não leva o carro para manutenção, o carro quebra toda hora, como que eu vou receber outro carro se eu não estou honrando esse carro que eu tenho? O meu casamento, o casamento é algo forte, porque às vezes tudo que acontece no casamento, a culpa é do inimigo. Tudo que acontece no casamento, a culpa é do inimigo. Eu não tenho culpa de nada. Gente, o casamento é uma coisa linda e maravilhosa que Deus entregou na nossa mão. E às vezes, sem perceber ou percebendo, tem pessoas agindo com desonra com o casamento, com a sua cônjuge. Tem pessoas guardando recursos financeiros, sem precisar mais de recursos financeiros, mas não pagam uma viagem com a cônjuge. Não pega a sua esposa e fala: ó, esposa, vai no salão de cabeleireiro fazer uma escova. O meu casamento está destruído, o diabo entrou, está acabando com tudo. Mas e a honra? A honra está na casa. A honra está na sua casa, está no seu casamento. Você está sentando na mesa. Você está colocando aquela louça que você coloca para receber aquela sua visita, aquela louça mais cara que você tem no seu guarda-roupa, você coloca para usar com a sua esposa, ou só quando chega a visita? Ou esposa, você coloca aquela louça para usar com o seu marido, ou só quando chega a visita? Isso tudo é princípio de honra no casamento. Honra na casa, honra com os filhos. E gente, a honra ninguém pode honrar no seu lugar não, ninguém pode honrar por você. É uma coisa transferível. Não é uma coisa que você pode transferir essa decisão. É uma decisão sua. Eu não posso honrar no lugar da Tainara. Ela não pode honrar no meu lugar. É uma coisa individual nossa. Não é transferível. É uma decisão individual. Eu decido honrar. Agora nós vamos ir para a parte ruim, que é a desonra. O oposto e o contrário da honra é a desonra. E quem age com desonra não tem acesso ao Pai, ou tem acesso bloqueado ao Pai. O mundo espiritual fica fechado para essa pessoa. Às vezes a pessoa ela frequenta a igreja, todos os domingos ela está aqui, mas fora da igreja ela age com desonra em todas as áreas da vida dela. E ela fica pedindo para Deus: Senhor, eu quero a unção, Senhor, eu quero poder, eu quero ser revestida do seu poder. Só que o caráter dela ainda não está transformado, e ela fica amarrada. Como diz Paulo, ela é um bebê espiritual para sempre. Ela não consegue sair dessa fase espiritual, ela não consegue avançar, ela não consegue comer alimento sólido, porque tem algo ali que precisa ser transformado, tem algo que precisa ser mudado naquela pessoa. Mas ela continua agindo com desonra, e ela precisa despertar. Em Mateus 10, 41 diz: você recebe de acordo do nível de honra que você dá.
Então, se você só desonra, você já está bloqueado, não recebe mais nada. Então, Vitor não, já fala assim, então Deus, como nós podemos honrar na prática? Na prática, como eu faço para ser uma pessoa mais honrosa? Eu acho que eu estou 10, eu acho que eu estou 8, como que eu faço para chegar no 10? Como eu faço para chegar no 1000? A honra é o que mesmo? Um princípio. Aqui o livro dos princípios. Como a gente sabe o que é certo e o que é errado? Moralidade. Aqui o livro da moralidade. Como que eu aprendo a ser um ser humano de honra, a viver embaixo da honra, a ter o estilo de honra? Através da palavra viva de Deus. Quanto mais eu me relaciono com o Pai, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais essa palavra ela é rema na minha vida, mais eu tenho o caráter de Cristo dentro de mim. Dia após dia eu vou experimentando a metanoia, que é a transformação de mente. Eu começo a honrar o meu casamento, quando eu tenho um relacionamento com Cristo, quando eu tenho um relacionamento com a palavra, eu honro a minha casa, porque vai ser um princípio aquilo para mim. Eu honro o meu casamento, eu honro o meu pastor, eu honro a minha igreja, eu sou generoso com as pessoas, com os lugares que eu estou. Quando eu entro em um lugar, eu deixo ele melhor do que quando eu entrei. Eu ajo com excelência, é um princípio de honra. Eu transformo os ambientes. Eu carrego a medalha no meu peito. Eu carrego a boa reputação. A gente vive aqui numa cidade pequena, tudo que a gente faz todo mundo sabe. Uma curva torta, o fulano fez isso e aquilo. E quantas pessoas caem nessa? Tem a sua reputação manchada por coisas pequenas, às vezes por dinheiro, por coisa boba. E Deus ele está te trazendo o princípio da honra, de boa reputação. Aonde você chega, você é luz. Aonde você chega, você é sal. Aonde você vai fazer um orçamento, aquela pessoa ela sabe que você vai entregar. Nós estamos passando por um caso, minha esposa recebe vários prestadores de serviço, é muito engraçado, porque não é só com um, é com dois, é com três, é a mesma atitude que todos tomam. Eles vão, recebem a divulgação, fecham vários orçamentos através da divulgação, fazem um serviço, faltam 2 dias para terminar, depois eles desaparecem, eles somem. Olha que grave isso. Eles vão até uma pessoa, a pessoa lota a agenda deles, para o mês inteiro. E aí por causa de uma coisinha ali, um serviço que entrou melhor, ele já abandona essa pessoa. Agora você não serve mais para mim. Agora você não tem valor mais para mim. Então totalmente um princípio de desonra. O que a gente precisa, gente, como cristão, é se levantar, não ser mais um que desonra, mas ser mais um que faça a diferença. A gente tem que entrar nesse mercado de trabalho, a gente tem que entrar na vida das pessoas, e a gente tem que trazer honra, a gente tem que trazer o tempero dos céus, o sal. As pessoas têm que reconhecer a gente por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente é. Uma palavra muito conhecida, que está em Jó 42, eu vou ler só um trechinho. O Senhor deu a Jó em dobro. Todo mundo conhece a história de Jó? Jó ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E ele continuou honrando. As dificuldades,
ele continuou honrando quando a alma dele gritava. E a terceira honra que eu não falei para vocês, que é a honra de Deus para com vocês, foi essa de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Além de Deus restituir o que ele havia perdido, Deus ele colocou em dobro na vida de Jó. Em dobro na vida de Jó. E eu não estou falando aqui para você honrar em troca de alguma coisa, porque a honra ela é um princípio, não é uma troca. A honra ela tem que estar no meu coração. Eu não honro para Deus me dar alguma coisa em troca, é uma consequência Deus me honrar novamente, é uma consequência. Eu honro porque é um princípio de Cristo, está estabelecido. Eu vivo pela honra. E sim, Deus vai restituir, Deus vai dar em dobro, Deus vai organizar a sua vida, apesar de um estilo de vida que você decidiu viver. Gente, é uma palavra curta, mas é uma palavra direta, uma palavra que Deus tocou no meu coração, uma palavra de mudança de caráter. Às vezes incomoda, mas a palavra de Deus, ela é para incomodar mesmo, porque é para ela trazer transformação na sua vida. Então vamos orar. Pode abaixar sua cabeça no seu lugar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra dada a mim essa noite, Deus. Que o Senhor possa aqui hoje restaurar vidas. Que o Senhor possa transformar coração. Que o Senhor possa trazer mudança de pensamento e de mentalidade. Que corações aqui sejam quebrantados, Pai. Que todo princípio de desonra caia por terra em nome de Jesus. E que a honra prevaleça sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós queremos experimentar do bom perfume do Senhor. Nós queremos receber a dupla honra, não só aqui na terra, mas também nos céus. Toque nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida. E nós declaramos, Pai, que tudo o que nós perdemos por princípio de desonra, hoje nós decidimos honrar em todas as áreas. E será restituído, e será dobrado em nome de Jesus, assim como foi na vida de Jó. Você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Em Provérbios 3:9, agora nós vamos para os momentos dos dízimos e das ofertas. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor. Falando em honra, vamos entrar num outro tipo de honra. Honre ao Senhor com teus bens, com as primícias da sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinhos e lagares. Gente, oferta, dízimo é um princípio dos céus, assim como honra é uma forma de nós honrarmos a Deus com as nossas primícias, com a nossa generosidade, de nós honrarmos a casa onde nós estamos estabelecidos. Que você possa fazer com liberalidade a sua oferta.
sua casa. É uma honra para nós estarmos contribuindo com o seu reino e agindo com generosidade, Pai, para esse lugar, para essa casa de amor. E esse amor não fica só aqui, através da sua generosidade, esse amor, ele sai dessas portas, dessas janelas. Que você seja abençoado, que seus celeiros sejam fartos, em nome de Jesus. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vou chamar a Val aqui acima, dar alguns recados para nós. Já profetizando sobre a sua vida, né? Hás de ser um pastor honrado por onde passar. Em nome de Jesus, amém? Uma palavra abençoada de honra hoje para nós, né? Amém? Deixa eu dar uns recados então rapidinho já, né? Na segunda-feira a gente tem a sala de intercessão que começa às 19h30, a entrada é pela lateral. Nós temos na quarta-feira a tarde da bênção, todos vocês estão convidados a partir das 15 horas, na direção do pastor Zé de Paula. Na sexta-feira tem cura e libertação, já deve estar passando tudo aí atrás, mas estou falando para vocês estarem lembrando. E no sábado, geralmente tem encontros jovens, está sendo colocado tudo na página da igreja e no Instagram deles também. Amém? Um casal abençoado aí que tem feito muita coisa maravilhosa para os jovens, né? E no domingo temos às 10 e às 19h30, que são às 19 horas, que é o culto da noite e o da manhã. Eu quero passar para vocês agora um recado sobre um documentário que vai acontecer aqui na Igreja Cristã, no dia 23/5. Vamos assistir o trailer aí que vai passar, e aí eu já falo um pouquinho para vocês, amém? Pode colocar. Obrigada. Eliade, ele fala que as crenças dos povos antigos sempre viram essa questão do embate entre o bem e o mal. Entonces, desde que estoy niño, fui enseñado de que estamos viviendo en dos mundos paralelos. Però la verità, volendo o non volendo, tutti noi siamo in una battaglia spirituale. Nós temos um chamado de Deus de implantar o reino. Satanás tem um viés diferente. Essa guerra ela existe desde a queda. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Adam and Eve sinned. Once they sinned, they opened the door for demonic entities that have already rebelled and have been cast out